ele disse que o indivíduo mais educado e maduro que ele encontrou era um motorista de ônibus, que aconchegavam os que subiam no ônibus e fazia com que testas enrugadas se desenrugassem. E todo mundo descia feliz do ônibus. Então é essa educação que vamos transmitir. A querida Rainha Elizabeth, numa encarnação difícil, embora pareça fácil, ela cumprimenta o cozinheiro, ela se dirige a todos numa mesma reverência de humildade e amor. E nós vemos arrogância na classe média em relação àqueles que cuidam do condomínio. Nós vemos arrogância na classe média nos desequilíbrios que hoje acontecem nas baladas, nas boates. Temos que educar esses indivíduos na compreensão de que isolados nada somos, mas que somos deuses e luzes, centelhas divinas, quando nos unimos com o objetivo, construir um mundo de paz, de justiça e de amor. E com relação às facilidades materiais, as crianças e adolescentes e até adultos, né, exigindo dos pais, como os pais devem se comportar diante dessas facilidades materiais? A educação vem do berço. Eles vieram preparados para a vitória do mundo espiritual. O livro dos Espíritos é claro, todos vêm preparados para a vitória. Agora, precisa da estimulação da família, de uma casa espiritualista, no nosso caso uma casa espírita, mas quem é católico, magnífico, leve na sua religião. Quem é protestante, evangélico, leve a sua religião. O que não se pode é educar seres humanos preocupados apenas no comer e no vestir. Se não dermos luzes aos nossos filhos, eles se intoxicarão nas sombras e ficarão infelizes, com síndromes várias, problemas vários. E um livro muito bom, pequenininho, Elizabeth Rudinesco, no livro Por que a Psicanálise? Ela diz que aí a sociedade dopa os indivíduos com remédio e não resolve o problema, porque dentro dele a efervescência das emoções inferiores, as paixões inferiores, causa mal-estar e doenças várias. Então, há que educar ensinando que a nossa felicidade não está nas coisas materiais, coisas perecíveis, que de nada vale abarrotar o quarto de brinquedos, de todo celular moderno, computador, se o nosso interior não estiver sereno. E que eles aprendam a beleza de plantar, como dizia Pestalozzi, cuidar de uma horta, caminhar no meio das árvores, sentir-se muito mais do que um corpo físico de carne. Heloísa, no meio da resposta anterior, você falou que assim, essa mãe não é mãe por acaso. Então, vamos falar um pouco da preparação para a composição das famílias. Porque algumas pessoas, crianças, rebeldes, dizem assim, eu não pedi para nascer. Existem queixas que vão por aí e as pessoas muitas vezes não sabem da complexidade que é a formação das famílias antes que elas se estabeleçam aqui na Terra. Ai, como a reencarnação, a ideia, a compreensão da reencarnação faz falta. Como para nós é fácil, né, Delmar, entender isso, que não estamos unidos ao acaso, que laços de amor ou de supostos ódios, ou ódio é um sinal de amor, porque se você não ama, você esquece, quando você é muito ferido é que se ama, que laços de amor ou de necessidade evolutiva nos unem. A mãe e o pai têm que ser respeitados, porque foram escolhidos pela inteligência suprema do universo para conduzir aquela família. E que ainda que os filhos não consigam amar por motivos vários, por incompetência emocional, por falta de educação, aqueles pais têm que respeitá-los. O respeito entre os seres humanos e os seres humanos e os seres vivos faz parte da natureza. A mãe, não por acaso, é o elemento e o pai os elementos mais indicados para auxiliarem aquele grupo familiar no seu desenvolvimento, na conquista da felicidade possível e necessária no planeta Terra. E como então se preparar? As pessoas que estão aí também ouvindo, que estão se preparando para formar uma família. Qual é esse preparo? Em que elas devem estar sintonizadas? Olha, primeiro eu acho um absurdo
Eu ando por centenas de casas fazendo minhas palestras, raramente encontro naqueles que têm estantes que gostam de ler, livros sobre psicologia infantil, sobre diferenças individuais, sobre homem, Marte, mulher, aquelas diferenças que fazem parte. Sim. O Espiritismo, como síntese do processo do conhecimento, exige uma tomada de posição ante as informações, claro, nos vários setores, na psicologia, na psiquiatria, na psicopedagogia, e com Paulo Freire, pedagogia dos oprimidos, nos contos dos primitivos, mito e vida dos caiapós de Luqueche. Devemos participar de todas as informações para conseguir aprender a arte de bem viver e poder transmiti-la aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, criando uma família mais harmônica, porque a família é a base da sociedade. Quando houve a queda da família em Roma, os bárbaros a invadiram. Toda degeneração da família cria o caos social, que é o que vemos agora, em grande número de famílias desagregadas, deterioradas. Temos que retomar a família simples, a família com autoridade moral, não com autoritarismo tolo, o pai e a mãe presentes e eficientes, que não cobre os seus complexos de culpa pela falta de tempo e diálogo para os filhos, enchendo-os de presentes, mas que arrumam tempo e diálogo para os filhos e se sentem tranquilos, porque chegando ao mundo espiritual, quando forem perguntados, como diz o Evangelho, que fizeste da criança que te foi confiada, dirão, fiz tudo o que pude, fiz o melhor. Levei a evangelização, fazia o evangelho no lar, que é uma luz que se acende no lar, a reunião familiar para agradecer a Deus a existência, ler um trecho dos ensinamentos de Jesus e meditar sobre eles. Recursos fáceis que harmonizam a vida familiar. E o que significa responsabilidade educacional? Responsabilidade educacional. Se Deus confiou em nós, se espíritos que velam pela humanidade nos colocaram numa posição de educar os nossos filhos, os nossos netos, a nós mesmos, há que corresponder a essa confiança. Eu sinto uma luz interior muito grande quando eu lembro que Deus me confiou 5 filhos e vários netos. E eu penso, eu fiz o possível, não fui perfeita, porque perfeição não existe na Terra. Mas a consciência tranquila, a tentativa através da leitura de Cartas a uma Mãe de William Steckel, de Ofélia Cardoso, a tentativa de aprender tudo o que é possível sobre como educar, mas sobretudo debruçar-se nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que estabelecia o vínculo de amor. Só se aprende com quem se deseja aprender. E só desejamos aprender com aqueles que amamos e com aqueles que nos amam. Heloísa, e com relação àqueles pais que depositam na escola toda a questão da educação, da formação daquela personalidade, transferindo para os professores, transferindo para a escola essas atribuições, Heloísa? William Steckel diz que o pai tem que ter discernimento. Jesus, seja você sim, sim ou não, não. Isso pode, por isso, por isso, por isso. Isso não pode, por isso, por isso, por isso. Contrariando a lei de Deus ou a lei dos homens, você vai sofrer tristes consequências. Então, o momento é de educação, de firmeza, sobretudo na aplicação da lei, que é belíssima no papel e que não é aplicada. Heloísa, uma alegria você ter estado aqui, a minha gratidão e até uma próxima. Obrigada, foi uma alegria para mim. Você sabe que eu amo o seu modo de ser e todos aqueles que entendem o Espiritismo como consolador prometido, que deve curar feridas e nos tornar felizes. Obrigada.